Você já experimentou ouvir algo em inglês, seja um filme, uma série, e no final ficar super frustrado, pois não conseguiu entender nada? Pois é, eu também já passei por isso e sei muito bem como é. Por isso, neste vídeo aqui, eu vou trazer algumas dicas para vocês de como você pode treinar e melhorar o seu listening no inglês, se divertindo, curtindo o treino e ainda ficando cada vez mais motivado. E aí guys, Thiago aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver algumas dicas de como você pode melhorar o seu listening no inglês. Listening, o que é o listening? Para quem não sabe, listening é o ouvir em inglês. Tudo começa aqui, tudo começa no ouvir. Se você parar para pensar, se você não ouvir, você não consegue aprender. Se você não ouvir, você não consegue falar. Se tem um segredo para qualquer aprendizado de idioma, esse segredo é o ouvir. Já pensou se você não pudesse ouvir? Você não conseguiria falar. Seria quase impossível. Eu falo quase porque vai que existe alguma forma, né? E eu não tô sabendo aqui. Então, mas praticamente impossível. Se você não ouve, você não vai ter como falar. Porque se eu não estou escutando, como que eu vou falar aquilo? Que é um exemplo, como podemos ver, temos os exemplos das pessoas que sofrem de deficiência auditiva. Aí fica aqui uma observação, hein? Muita gente chama surdo e mudo, e não é. É tido como errado essa forma de falar. Surdo e mudo é errado, tá? Não faça isso. São surdos. Eles não falam, olha só, eles não falam, quem sofre de deficiência auditiva, né? Não falam porque não escutam. Então eles conseguem falar, eles têm corda vocal, têm língua, têm a fala. Só que eles nunca escutaram, então eles não conseguem falar. Pode ver, alguns surdos tentam até falar alguma coisa quando estão tentando se comunicar e fica um som qualquer, né? Fica Por quê? Porque eles só não ouviram, por isso que eles não podem falar. Tá vendo a importância de você ouvir? Então eu peguei esse exemplo das pessoas que sofrem de deficiência, a não ser que alguma pessoa, né, que não consiga mesmo falar por algum problema na corda vocal ou na língua, enfim. Outro problema, não que seja só a surdez, entendeu? Então é quase impossível você aprender a falar, aprender qualquer idioma, se você não ouvir. Falei tudo isso, gente, para você entender e ver a importância que é ouvir, ou seja, a importância do listen. E aí eu vou passar algumas dicas aqui de como você fazer isso. Porque se você simplesmente parar para ouvir o inglês sem entender nada, é um pouco frustrante, vai. É muito frustrante, você fica, nossa, será que eu vou chegar em algum lugar ouvindo por ouvir dessa forma? Eu até recomendo sempre ouvir, só que eu vou passar algumas dicas aqui de como você pode melhorar isso, ouvir de uma forma mais prazerosa, se motivando cada vez mais. E isso é possível e você vai aprender neste vídeo aqui. Assiste esse vídeo até o final e já vai logo deixando seu gostei, se inscrevendo no canal para não perder mais nenhum conteúdo, porque esse vídeo aqui vai te dar dicas incríveis, você vai gostar muito. Se você tá começando no inglês ou já estuda, essas dicas aqui vão te ajudar a melhorar ainda mais aí os seus estudos, o seu aprendizado e, claro, o seu listening. Para aprender inglês, tem que escutar, tem que ouvir muito. Se você quer aprender, tem que ouvir. Se você quer falar, tem que ouvir. E agora sim, vamos lá. Ready? Go! E a primeira dica é usar aplicativos. Vamos aproveitar a tecnologia, o que nós temos aí a nosso favor, certo? Todo mundo hoje em dia tem celular, então é muito prático. Tem vários aplicativos, tá? Então você pode ir instalando no seu celular e ir experimentando. Eu já usei alguns, como o Wlingua, eu gostava bastante também. Depois eu conheci o Duolingo, eu tô usando só o Duolingo mesmo por enquanto. Tem vários outros. Tem o Google Tradutor, que eu uso muito também, ajuda bastante. Eu gosto muito do Google Tradutor. Só que assim, tem vários, tá? Tá em dúvida? Eu recomendo o Duolingo. É muito bom, tem as lições, tem o áudio. E o bom de aplicativos é que eles usam imagens. Isso é muito recomendado para você aprender qualquer coisa. É você sempre usar a referência. Então você fala uma palavra, por exemplo, hat. E aí você coloca a imagem, você liga aquela palavra, a imagem, você memoriza muito mais rápido. Tem até um outro vídeo que eu gravei aqui no canal de como memorizar mais palavras em inglês. E uma das técnicas é essa, fazer a comparação, a referência. Então se eu só escuto a palavra hat, o que é hat, chapéu? Tenho que imaginar. Então o aplicativo ele já mostra a imagem e a palavra. Assim você vai aprendendo, já memorizando, já fazendo a referência. A segunda dica de como você treinar e melhorar o seu listening é com áudios e música. Ah, detalhe, tem que ter a letra, a tradução, né? E a letra em inglês original. Não esqueçam disso, tem que ter. Então você vai ouvindo o áudio e vai acompanhando a letra, para você ir entendendo o que tá falando. Por isso que é importante. A música é a mesma coisa. A música tá rolando e você tem a tradução da música. E tem a letra também. Então, é outra forma de você treinar o seu listening muito legal e divertido. Por exemplo, coloca uma música que você goste e vai acompanhando ali com a letra, vai entendendo. Tô ouvindo e vendo a tradução. Então, estou acompanhando, tô entendendo que o que aquela pessoa tá falando na música, a letra, é essa parte. Aí depois, já entendi que a música
trata. Aí depois eu vou ouvir sem a tradução, mas acompanhando a letra original em inglês. Assim eu vou treinando ainda mais o meu listening e sem falar que eu tô treinando também as outras áreas. E aí no final você vai ouvir, já decorou, já gravou a letra e você vai ouvir já sabendo a letra, já sabendo o que tá se falando. E aí você vai cantar, agora sabendo o que está se falando ali na letra. Isso é muito legal, divertido, você vai sair cada vez mais motivado, estudou uma música, decorou, aprendeu, vai pra outra música e assim vai. Músicas que você gosta, não tem como, aí você vai curtir muito. Então essa é a segunda dica, muito boa, muito boa. Faça isso aí. Tem até um outro vídeo aqui no canal que é como aprender inglês, como treinar, aprender inglês com músicas. Bem legal. Dica 3. A dica 3 é basicamente a mesma coisa, só que com um vídeo conteúdo. Eu sempre falo, né, dessa dica aqui no canal. Tem outros vídeos que eu já falo, vou deixar ele aqui, tá? Vou deixar na descrição. Que é o vídeo conteúdo, é muito legal. Por quê? Por que que ele é muito bom, gente? Por que que é muito bom essa dica do vídeo conteúdo? Porque é um vídeo curto e é um conteúdo que você vai aprender algo. Então você está estudando. Deixa eu me ajeitar aqui. Então você está estudando, aprendendo algo, né, algum conteúdo e estudando inglês, estudando listening. O bom dele é que você vai ouvir um áudio de alguém nativo do inglês. Então você vai ouvir realmente como a pessoa fala. Você vai começar a pegar padrões, dinâmica da língua, forma de falar, que é importante também, tá? Essa dinâmica, essa forma de falar. Então é muito legal o vídeo conteúdo. E aí, claro, você vai treinar muito o seu listening, né? E aprendendo algo novo. Um conteúdo que você gosta, um vídeo pequeno, com a legenda. Enfim, nesse vídeo aqui eu explico tudo como é que você faz, mas tá aí, terceira dica é com o vídeo, conteúdo. Beleza, foram 3 dicas de métodos, de estratégias e ferramentas aí, né, que você pode usar para estar treinando e melhorando o seu listening. Agora eu vou te dar algumas outras dicas importantes, a base que você tem que ter. Vamos lá, a próxima dica, na verdade, é até uma observação, que é, você sempre tem que estudar o listening, mas sabendo o que tá falando ali no que você tá ouvindo. Deixa eu explicar melhor. Você tem que entender do que tá se tratando no seu estudo ali que você está ouvindo, seja um áudio, seja uma música, seja um vídeo conteúdo, você tem que entender, ou seja, tem que ter a tradução. Essa observação é muito importante porque você tem que ter a tradução para você entender do que está se falando. Aí depois você vai ouvir, já sabendo do que se trata, já identificando as palavras, identificando as frases, isso é muito importante. Essa dica é uma observação, mas é muito importante, tá? Você não pode esquecer isso. Então, vou treinar, tem que ter a tradução. Se não tiver a tradução, não vai ser tão útil. Por quê? Porque você vai ouvir, não vai saber e não vai te motivar, não vai te alegrar. Você tem que ter a tradução, você vai entendendo, vai acompanhando, vai entendendo. E, nossa, gostei. Aí, ouve de novo. Por isso que na dica passada do vídeo conteúdo, tem que ser um vídeo curto, de 3, 2 minutos, 5. Porque aí dá tempo de você ouvir e entender. Aí, ouvir de novo, ouve com a letra. Depois, ouve sem a letra. Só ouve, já vai estar entendendo, porque você já sabe do que se trata. É assim que vai. Agora, a próxima dica é show. E essa dica que eu vou falar agora serve justamente para ocasiões em que você não tem como ter a letra e não tem como saber ali do que está se falando no áudio que você está ouvindo. Digamos, você está na casa do amigo, da amiga, não sei, em outro lugar, na rua, e ouve algo em inglês. Não tem como você ter a letra ali e saber o que está se falando. E não tem a legenda, digamos, com um vídeo. Como que você pode treinar a si mesmo? Olha só, essa dica é muito, muito legal. É identificando o saque. Ah, não sei o que é o saque. Tem outro vídeo, vou deixar ele aqui no card, aqui embaixo na descrição, que eu explico direitinho o que é o saque. Mas assim, falando rápido, o saque são só as iniciais, SAC, que é sujeito, ação e complemento. Como que eu posso treinar, então, ouvindo um áudio em inglês que eu não tenho a legenda, não sei do que está se falando? Você tem que focar em identificar, no mínimo, os sujeitos. Os sujeitos são só 7. I, you, he, she, it, we, they. Vou contar. I, you, he, she, it, we, they. 7. Foca agora em identificar o sujeito, porque você está aprendendo, está no início, não tem como você ouvir um áudio qualquer e conseguir traduzir. A maioria das pessoas se frustram por isso, começam a ouvir aquele monte de palavras em inglês e não conseguem identificar nenhuma, não conseguem entender nada. Agora você tem um norte, identificar os sujeitos. Os sujeitos são sempre esses, se torna mais fácil de você acompanhar. No início vai ser super difícil também, porque no inglês dinâmico, né, a dinâmica no inglês nativo, quase você não escuta muito, é muito rápido. I am, do you know? How do you know? É muito rápido, então assim, vai ser um pouco difícil, mas você vai treinando, você está no início, você está treinando, pelo menos. Agora você não vai ouvir por ouvir e tentando entender tudo de uma vez. Não faça isso. Sabe aquela sensação de você ouvir e querer ficar traduzindo? É isso, não pode. Não vai dar tempo de você ficar traduzindo as palavras, o que você ouviu, mas você pode ir treinando e identificar o sujeito.
já te dá um norte, você já vai, identifiquei, e isso te motiva, e você vai aprendendo e vai pegando a dinâmica de como ouvir os sujeitos falados nas frases, entendeu? E assim você evolui. É uma forma ótima de treinar o seu listening. Quando que você vai usar isso? Quando estiver assistindo um filme. Digamos que o filme não tenha legenda, tá? Esqueci de mencionar isso. Digamos que o filme em inglês não tem legenda. Eu quero assistir assim mesmo. Pelo menos você agora tem um norte, pelo menos identifica o sujeito. Claro que isso aí é só o princípio, identificar o sujeito. Depois você vai identificar as outras partes do contexto, que são os verbos, os complementos, substantivos, o nome das coisas, enfim. Por isso que a gente tem que aprender muito vocabulário, é por isso. Porque assim eu consigo identificar rápido. Por exemplo, falar table. Tu ficou traduzindo? Talvez não. Talvez sim, né? Se eu falar book, ficou traduzindo? Talvez não. Por quê? Porque já ouviu muito aquela palavra, né? Agora se eu falar window, ficou traduzindo? Se eu falar chair, se eu falar water, se eu falar name, se eu falar e-mail, se eu falar internet, se eu falar... Chega, acho que deu pra entender, né? A gente tem que aprender mais vocabulário por isso. As palavras vão ficando, você vai identificando, vai entrando no teu inglês adquirido, que você não precisa mais ficar traduzindo, e assim você avança. Mas essa é a pegada, essa é a lógica. A dica que eu tô te passando aqui, identificar o saque e treinar, ouvir o seu inglês ali no listening, né? Treinar o seu listening e identificar os sujeitos é justamente para você não ficar ouvindo e tentando traduzir, mas agora você tem um norte, você tem como focar e ir aprendendo. Quando você estiver identificando um sujeito fácil, já é hora de partir para as outras partes, né, do contexto, que é os verbos, os complementos, substantivos, o nome das coisas. Legal, né? Legal, legal. Chegando agora aqui a última dica. Eu não mencionei, mas são 6 dicas. E a última dica é aprender, treinar e repetir padrões, expressões em inglês. Isso é muito útil e muito importante. Os padrões, expressões em inglês. Por exemplo, não são só gírias, tá? Muita gente pensa que expressões são só gírias, mas não são só gírias. São formas de falar. Nas frases, a gente sempre usa algumas palavras ali, combinam, para formar algumas frases que já são padrões. Por exemplo, como se diz? Se eu for perguntar para alguém como se diz, é assim que eu vou falar, né? Como se diz? Ou como se chama? Em inglês também funciona da mesma forma. Como se diz? How do you say? Significa isso. Como se diz? How do you say? How do you say? Como se diz... Pronto, tem um copo aqui. Vou perguntar para alguém como se diz em inglês. Como se diz em inglês? Ou seja, how do you say em inglês? Então, são padrões. É muito útil para você ouvir padrões e ir decorando isso, tá? How do you say? Olha só. Vou repetir 1000 vezes aqui, tá? Tenho certeza que vai ficar esse padrão na sua mente aí, no seu ouvido, no seu listening. Tá vendo? É muito importante. How do you say? Duvido se agora, se você treinar, gravar isso, se você vai esquecer. Aí, como é que eu vou fazer isso, né? Padrões. Onde que eu vou achar? Como é que eu vou fazer? Estudando. Não se preocupe. Estudando, seja em livro, seja em vídeo, seja em texto, seja em áudio, seja em música, você vai começar a identificar os padrões. Olha, repetiu aquilo. É tipo, what's your name? What's your name? Eu posso usar para perguntar também outra coisa. Qual o seu endereço? What's your address? Qual o seu telefone, né? Que é comum. What's your phone? What's your phone number? Entendeu? Então, what's your? Entendeu? Então, tem padrões, tem padrões. Claro, no início vai ser um pouco trabalhoso. Beleza, vou te dar uma dica aqui final para usar isso aqui. Essa última dica. Dica aqui final para usar isso. Como você pode fazer? Pega o Google Tradutor. Quando você ouvir um padrão, você salva num bloco de notas aí no seu celular ou num caderno. Não tem problema. E vai enumerando esses padrões que você for aprendendo. Vai pegando os padrões e vai salvando. Assim como as expressões também, as expressões prontas. Por exemplo, I don't know, never mind, bless you. Vai salvando. Por quê? Porque aí você pode depois pegar, colocar no Google Tradutor e ir ouvindo sempre que precisar. Isso te ajuda bastante, sério. Ó, essa questão dos padrões de expressões é uma coisa que eu tenho treinado bastante. Eu tenho feito isso que eu tô lhe falando. Vai ficando muito familiar e em um áudio em inglês você começa a identificar. Se você fizer, eu não tenho dúvida, você vai começar a identificar padrões dos áudios e contextos em frases em inglês que você for ouvir. Seja um filme, seja uma série, seja um vídeo de conteúdo, você vai começar a identificar. E é bem legal, porque isso quer dizer que aquela palavra, aquela expressão, aquela frase está entrando no teu inglês adquirido. O exemplo é o what's your name, você não fica mais traduzindo, e isso é muito importante. Você tem que conseguir isso em outras palavras, com outros contextos, com outras frases prontas também. Então, recapitulando tudo bem rapidão, tem aplicativo no seu celular de inglês, que assim você vai treinando mais. Treinar com áudios e músicas, claro. Treinar com vídeo de conteúdo. Próxima dica foi, tem que entender o que você está ouvindo ali. Penúltima dica, identificar o saque. Comece com o sujeito. E a última dica foi treinar, repetir e aprender mais padrões, expressões e gírias em inglês. Recomendo muito que você assista o próximo vídeo que eu deixei aqui no final. 2 métodos inovadores de como treinar e aprender inglês. Eu sou o Thiago, essa é minha trajetória no inglês e te vejo no próximo vídeo. Então... E esse é um ponto muito importante. Tem que ter a legenda em português
E aí você vai ouvir agora em inglês e vai conseguir entender, através da legenda, do que ela está falando. Vou aumentar aqui um pouco. Outra coisa muito importante também